Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Putz Bits. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma extensão sobre o último vídeo de LGPD, que é o artigo 46, né? O tema do vídeo é LGPD, artigo 46, segurança não é opcional. O artigo 46 faz parte do capítulo 7 da segurança e das boas práticas da seção 1 da segurança e do sigilo de dados. Então, pessoal, quem sou eu, né? Quem está por trás do Putz Bits aí? O meu nome é Mastor, sou coordenador de infraestrutura de TI, analista e desenvolvedor de sistemas, né? Me considero desenvolvedor Java e encarregado pelo tratamento de dados pessoais, né? O tido DPO. Possuo pós-graduação em segurança da informação e em gestão de projetos. Também atuo como analista de sistemas eletrônicos de segurança, com foco em CFTV, né? Eu atuo analisando infraestrutura para monitoramento de um circuito fechado interno de televisão aí, beleza? Basicamente, essas são as minhas habilidades aí. Leis de proteção de dados, pessoal. Lei Carolina Dickmann, 2012, Marco Civil da Internet, 2014 e LGPD de 2018, né? Basicamente, são essas três leis que nós temos aí e a que de maior evidência, né, é a LGPD. LGPD, artigo 46, segurança não é opcional. Então, o artigo 46 ele mostra uma obrigação legal, regulamentação e um conceito chamado Privacy by Design, né? Obrigação legal: os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. A regulamentação: a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos, considerando a natureza das informações, características do tratamento e estado atual da tecnologia. Privacy by Design: as medidas de segurança deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou serviço até a sua execução. Então, pessoal, o artigo 46 ele estabelece claramente que a segurança não é uma opção, mas uma obrigação legal para todas as organizações que realizem tratamento de dados pessoais, exigindo medidas efetivas desde o planejamento até a implementação. Basicamente, pessoal, o tratamento de dado pessoal é qualquer manipulação com dado pessoal, seja armazenamento, leitura, transporte, qualquer tipo de manipulação com dado pessoal é um tipo de tratamento, ok? E veja o que tem no artigo 48, né? O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. O controlador deverá comunicar, ou seja, se a sua empresa possui dados pessoais e, porventura, sofra algum tipo de incidente que venha a ter uma exposição, causando assim o acesso não autorizado a essas informações, você, como controlador, operador, você é basicamente, na verdade, o controlador, né? Você precisa comunicar à autoridade nacional. Então, no parágrafo 1, diz o seguinte: a comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção de dados, observados os segredos comercial e industrial, os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora no caso de comunicação não ter sido imediata e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. No segundo parágrafo, a autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como a ampla divulgação do fato em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. No terceiro parágrafo, no juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação
de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis no âmbito e nos limites técnicos dos seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. Então, pessoal, o artigo 46 exige medidas técnicas e administrativas para a proteção de dados. O artigo 48 já se torna obrigatório, né, a comunicação de incidentes, né, envolvendo dados pessoais. Então, basicamente, se você sofre um incidente com exposição de dados, dependendo do nível, né, eu acredito que nem todo incidente deva ser reportado, ou, né, depende da gravidade, né? Mas o artigo 48 fala que você deverá comunicar, né, à autoridade. Então, é mais um artigo aí que, se você não fizer, você vai estar em não conformidade, né? E o artigo 52 aí, ele traz sobre a multa, né? Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: advertência, com indicação do prazo para a adoção de medidas corretivas; multa simples de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a R$ 50 milhões por inflação. Ou seja, pessoal, é o limite, tá? É 2% do faturamento, né? Limitados a 50 milhões aí. E terceiro, multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. Então, pessoal, basicamente, esse aqui é o valor monetário, né? Mas o valor, talvez, que é imensurável é a questão da reputação da empresa, né? Perante aí a um vazamento de dados, né? Se a gente for analisar bem, grandes empresas passaram por diversos vazamentos de dados pessoais e, assim, a reputação delas não ficou assim abalada, né? Isso talvez venha de uma cultura da gente não se importar com a exposição dos nossos dados pessoais em si, né? Porque a gente já viu diversos casos que foi constatado vazamento de dados pessoais de grandes empresas e a gente não sabe se de fato ocorreu algum tipo de punição, algum tipo de multa implementada, enfim, né? Então, medidas de segurança técnicas e administrativas. Medidas técnicas, né? Recursos tecnológicos aplicados para garantir a proteção da informação. Inclui ferramentas e soluções que implementam o controle de segurança digital para proteger dados e sistemas contra a ameaça, né? Basicamente, pessoal, medidas técnicas, você tem sua equipe de tecnologia, né? Você tem seus desenvolvedores, você tem aí a sua equipe de infraestrutura tecnológica, que administra, que fornece os controles de acesso remoto, que gerenciam, né, a ferramenta de antivírus, os computadores, que cuidam dos seus servidores em cloud, em máquinas virtuais, etc. Firewall, enfim. Essas medidas técnicas, né, basicamente estão nesse pilar, medidas técnicas, né? É a sua equipe técnica operacional ali para cuidar da segurança do seu ambiente. E medidas administrativas são práticas, políticas e processos definidos pela gestão para garantir segurança da informação. Envolve a criação de diretrizes, treinamentos e procedimentos organizacionais. Então, pessoal, basicamente, um PSI, uma política de segurança da informação, que basicamente cuida, né, das diretrizes, onde fala que isso pode, isso não pode, determina uma política de privacidade, uma política de cookies, são as medidas administrativas. Tudo que a sua equipe técnica implementou um duplo fator para autenticação dos e-mails, são recursos técnicos, né? Recursos técnicos combinados com recursos administrativos, né? A combinação eficaz de medidas técnicas e administrativas cria um ambiente corporativo resiliente, capaz de proteger adequadamente os dados pessoais conforme exigido pela legislação. Basicamente, esse é o artigo 46, pessoal.
combinação de medidas técnicas e administrativas. E o que varia, né? Porque basicamente cada empresa tem um recurso técnico, né? A questão administrativa, cada empresa vai ter a sua diretriz, né? Tem que pensar que essas medidas técnicas e administrativas precisam ter um foco, a proteção de dados pessoais aí. Então, pessoal, para quem aí não é da área do direito, né, da área tecnológica, é da área do direito, o que vem a ser essas medidas técnicas? Vou explanar um pouco sobre o que existe na minha realidade, etc, né? Firewall, a primeira linha de defesa. Beleza, pessoal. Hoje, o básico de se ter em uma infraestrutura é um firewall de camada 7, né? Em outras palavras, de uma maneira mais leiga, né, para quem não tem tanto o conhecimento em si, o firewall ele é a porta de incêndio ali. Eles na literatura eles trazem o firewall como uma porta de incêndio, ali, a porta corta-fogo, né? O firewall ele impede tudo que está externo de entrar, a menos que você tenha criado uma regra para isso, né? E a mesma coisa é o que está saindo, né? Ele faz um filtro, ele faz um controle de tudo que entra na sua rede interna e tudo que sai. Então existem tipos de firewall, né? Hoje o básico é se utilizar um firewall de camada 7, identifica e controla aplicações específicas. Camada 7 faz referência à rede de computadores, pessoal. Basicamente, é o melhor tipo de firewall de se ter, né, dentro de uma rede interna, o firewall de camada 7, mas nem toda empresa tem o recurso em si, né, pessoal? Então, é comum encontrar firewalls de camada 4, que é o firewall que ele não enxerga a camada 7, ele controla portas e protocolos ali, né? E também tem um firewall de camada 3 que controla tráfego por IP. Geralmente a gente vê firewall de camada 4 ali, 7. Eu mesmo, na hora de gerar o slide aqui, trouxe o firewall de camada 3, mas basicamente a gente fica nesses dois aqui, ó. E isso aqui é o básico de você ter hoje, né? Dentro de uma infraestrutura, um firewall de camada 7. Então, existem diversos fabricantes, pessoal. Ó, o Faro atua como uma barreira entre a rede interna e possíveis ameaças externas, controlando o tráfego de rede com base em regras pré-definidas. Soluções como Palo Alto, FortiGate, Checkpoint oferecem proteção avançada, combinando diferentes camadas para maior segurança e controle. Firewalls modernos integram múltiplas camadas de proteção, permitindo um controle granular de tráfego e identificação precisa de aplicações potencialmente maliciosas. Esses firewalls, pessoal, geralmente eles têm um licenciamento que embarca uma gama de recursos de segurança, né? Que não é o foco do vídeo aqui. Mas, por exemplo, com um firewall de camada 7, você tendo regras bem criadas ali, você consegue impedir que determinada área da sua empresa tenha acesso a, por exemplo, um Google Drive da vida, um Dropbox, para você impedir, né, que seja algum upload ocorra, né? Upload de dados sensíveis ocorra para uma conta pessoal do colaborador. Você consegue controlar e visualizar isso, né? Qual computador está tendo conexão com o Google Drive, por exemplo, e outra série de recursos ali. É um exemplo que eu estou trazendo para essa parte aqui. Antivírus corporativo, pessoal, proteção contra ameaças digitais, né? AV antivírus era o básico, né? Detecta e remove vírus conhecidos, oferecendo proteção básica contra malwares através de assinaturas e heurísticas ali. Depois, com o tempo, trouxe o conceito de Endpoint Protection Platform, EPP, que oferece proteção completa, incluindo firewall e controle de dispositivos, ampliando a segurança para a detecção de vírus, né? Endpoint Detection and Response, o EDR, monitora em tempo real para responder rapidamente a ameaças avançadas, permitindo análise forense e respostas a incidentes. Então, pessoal, sobre antivírus, tem diversos no mercado, soluções corporativas como TendMicro, Bitdefender, IPSecure, DR, IPP, Kaspersky Security Center, oferece proteção abrangente contra ameaças digitais, essencial para ambientes empresariais com múltiplos pontos de acesso. Então, pessoal, antivírus, ferramenta fundamental,
no mundo aí digital, né? Basicamente, é, esse conceito, né, quando você que trabalha em alguma instituição aí, você chega para trabalhar, você tenta colocar um pendrive no computador, ele não funciona, né? Pode ser uma política de grupo ou muito provavelmente pode ser que o antivírus em si ele tenha esse controle. Aí, por exemplo, a sua equipe de TI ela libera o ID do dispositivo, né, dentro dessa solução de antivírus para você poder usar aquele pendrive. Então, o antivírus, pessoal, ele é fundamental, né? Existem tipos de malwares, por exemplo, como o temido ransomware, né? Começou ali com o Anacry ali, que foi, acho que, o percussor assim que trouxe o termo ransomware, né, para o mercado em maior evidência, né? Eu não tenho dados aqui, mas esse deve ter sido o principal ataque de ransomware, né? Depois surgiram outros ataques, então você precisa ter o endpoint ali, né? Não é uma garantia que o ataque não vai ocorrer, mas imagina você ter que reportar um vazamento de dados pessoais e aí, durante uma auditoria, alguma coisa assim, ficar constatado que você não tinha um antivírus corporativo nos seus computadores que que armazenavam dados pessoais, né? Então, é uma outra solução aí, o antivírus. É uma ferramenta técnica aí para proteção de dados pessoais. Criptografia, né, protegendo dados sensíveis, né? Nós temos aí BitLocker, e-mail com SSL, TSL, HTTPS para sistemas web, VPN para acesso remoto, né? BitLocker, né, criptografia de disco completo para proteção de dados armazenados, mesmo em caso de roubo do dispositivo físico, né, pessoal? BitLocker tem um vídeo aí, eu trouxe o vídeo com o termo de computador inviolável com BitLocker, né? E basicamente ele vai criptografar todos os dados do computador. É bom você configurar com um PIN de inicialização e definir uma senha segura para esse PIN, que mesmo com o dispositivo sendo roubado, você vai conseguir aí você vai garantir, né, que os dados não sejam acessíveis. E-mails, pessoal, basicamente os grandes provedores de e-mail já possuem esses serviços de SSL e TLS, o que não acontece com provedores menores. Dependendo do provedor, né, ele não oferece o recurso de SSL e TLS, o que pode ser uma fragilidade aí nas comunicações corporativas, né? Eu mesmo já tive um provedor de e-mail do qual ele ofereceu o serviço 3 anos depois, né? Não tinha SSL nem TLS, depois que eles passaram a configuração para que seja implementado o recurso, né? HTTPS em sistemas web, né? Hoje em dia, basicamente, todo o sistema que você utiliza é HTTPS, mas dependendo da empresa em si, alguns sistemas internos, né, dentro da intranet, né, o conhecido intranet, ou dentro da rede local, ou até mesmo sistemas em nuvem mesmo, não oferecem HTTPS, né? Foi colocado em produção de uma forma muito urgente e não implementaram HTTPS e nenhum tipo de recurso de segurança para aplicações web. VPN para acesso remoto. Todo mundo que você conhece que acessa remotamente ou trabalha de home office utiliza VPN para acesso remoto. Não utiliza softwares como TeamViewer e AnyDesk para acessar o ambiente corporativo, né? Então é um recurso técnico aí, são recursos, né, técnicos para proteção de dados pessoais nessas comunicações aí ou armazenamento de dados, né? A criptografia é um conjunto de técnicas que codificam dados para impedir acessos não autorizados, garantindo privacidade e segurança em comunicações, armazenamentos e transações digitais, sendo fundamental para a proteção de dados sensíveis. Aqui um outro recurso técnico, pessoal, é backup e recuperação de desastres, né? Backup automático aí dos dados, né? Backup também é uma forma de tratamento de dados pessoais. Teste de restauração, plano de continuidade, né? Porque o controlador ele precisa garantir, né, o ciclo de vida do dado ali, então você ter um plano de continuidade para impedir o desastre, né, dos dados pessoais ali
é uma medida técnica também. Então, Vim Backup Reapplication é uma solução de destaque, oferecendo backup rápido, restauração confiável e reaplicação de máquinas virtuais, essencial para a continuidade do negócio diante a falhas ou ataques, né, pessoal? Essa ferramenta aí, eu acredito que ela oferece para ambientes pequenos, né, até 10 máquinas virtuais do seu gerenciamento. Tem que analisar de fato o que, que eles oferecem, né, para poder utilizar. É uma ótima solução para backup e recuperação de desastres, pessoal. Treinamento e conscientização. Esses números, pessoal, eu não posso afirmar, tá? Eu trouxe esse slide aqui porque foi uma apresentação que eu fiz ali com o Gamma App, né, gerado por IA. E eu abasteci, o prompt que eu abasteci foram algumas pesquisas que eu fiz, mas eu não tenho a confiança na fonte, tá? Tem um tempo que eu já fiz esse slide. Então, mas treinamento e conscientização, pessoal, é uma necessidade nos dias de hoje, né? Porque muitas pessoas, né, chegam para trabalhar, sentam no seu computador, bate o usuário e senha, mas não tem conhecimento desses termos, né? Não sabe o que é um phishing, o que é um malware, o que é um ransomware, nunca ouviram falar sobre isso. Então, você precisa conscientizar as pessoas, né? Recentemente eu fiz um teste de phishing com uma determinada empresa que disparou 150 e-mails, né, para os e-mails informados ali que seriam os alvos, né? Acredito que 26 pessoas, né, não me falha a memória, 26 pessoas abriram esses e-mails. Das 26, 10 clicaram nos links ali, mas não houve nenhum vazamento. A pessoa não chegou a informar a senha, né, no final do processo ali. Então, ataques de phishing, né, dos incidentes de segurança começam com um e-mail de phishing. 95% ali dos incidentes de segurança começam com e-mail de phishing. Erro humano, né, das violações de dados envolve algum tipo de falha humana, 60%, né? E com treinamento e conscientização, 75% de eficácia com a redução dos incidentes após programas de conscientização. Então, a capacitação contínua para colaboradores é fundamental para que possam identificar ameaças como phishing e engenharia social, fortalecendo a primeira linha de defesa contra ataques. Programas eficazes incluem simulações práticas, treinamentos periódicos e comunicações regulares sobre novas ameaças. O investimento em conscientização demonstra um retorno significativo na redução de incidentes causados por erro humano, que representam uma grande porcentagem das violações de dados em ambientes corporativos. Recentemente, teve o caso da CIM, né, onde um insider, né, que é conhecido como ameaça de dentro, né, um insider foi subornado, né, aceitou um suborno para realizar uma ação uma determinada ação no ambiente, na infraestrutura corporativa, que resultou aí, né, num prejuízo bilionário, né? Ainda não se tem muita informação sobre o caso, né? Então, políticas de segurança da informação, né? Definição de diretrizes, estabelecer as regras ali, para proteção de dados, comunicação e treinamento, disseminação das políticas para todos os colaboradores, implementação e conformidade, aplicação prática das diretrizes no ambiente corporativo, sempre revisar e atualizar e adaptação contínua às novas ameaças e requisitos legais, pessoal. São os passos aí para uma política de segurança da informação, né? Basicamente, pessoal, as referências aí foram as legislações, né? Lei Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet, etc. Inteligência artificial, pessoal, não sou contra a inteligência artificial, mas nós precisamos, assim, ter consciência, né, e utilizar a inteligência artificial para otimizar o nosso conhecimento, né? Então, essa apresentação foi desenvolvida com essas fontes aí. Eu espero que tenham gostado até aqui, né? E até o próximo vídeo.